nós somos Ana Clara de Castro, Júlia Menezes, Genson Moreira e Júlia França, e nós vamos falar sobre a mortalidade infantil no período de coronavírus. A mortalidade infantil no mundo caiu à metade em 30 anos, mas a falta de atendimento médico provocado pela pandemia de coronavírus pode reverter esse progresso, segundo a OMS. Em 2019, a taxa de mortalidade infantil atingiu um mínimo histórico, em termos absolutos, de 5,2 milhões. Em 1990, foram 12,5 milhões. Estimativas feitas em maio pela Universidade Johns Hopkins indicaram o risco de 6 mil mortes em excesso por dia provocadas por interrupções devido à pandemia. Segundo a Unicef, essas mortes poderiam ser evitadas, mas com o avanço da Covid, os sistemas de saúde estão cada vez mais enfraquecidos e interrompendo atendimentos de rotina. Em um estudo recente publicado na revista científica The Lancet Global Health, pesquisadores analisaram 118 países com baixa e média renda e apontaram que mais de 1,2 milhão de crianças com menos de 5 anos pode morrer em apenas 6 meses, devido à falta de cobertura de serviços rotineiros de saúde. Essas mortes seriam somadas às 2,5 milhões de crianças menores de 5 anos que já morrem a cada 6 meses nos 118 países incluídos no estudo. Segundo a Unicef, esse cenário reverteria uma década de progresso das ações para o fim da mortalidade infantil estável. Os pesquisadores analisam 3 possíveis cenários do impacto do coronavírus sobre o sistema de saúde. No caso menos grave, em que a cobertura de saúde é reduzida em torno de 15%, haverá um aumento de 9,8% nas mortes de crianças menores de 5 anos. Já em relação às mortes maternas, será um aumento de 8,3%. No pior cenário, em que os atendimentos de saúde serão reduzidos em cerca de 45%, pode haver um aumento de 44,7% nas mortes de menores de 5 anos e 38,6% na morte de mães por mês. Esses serviços vão desde planejamento familiar a serviços preventivos e curativos, prevenções ou tratamentos das principais causas de mortalidade infantil. Primeiro eu quero falar um pouco com vocês sobre os motivos que fizeram com que alguns pais deixassem de levar suas crianças aos centros de saúde, aos postos de saúde durante a pandemia de Covid-19. A primeira e mais óbvia os pais estavam com medo da pandemia de Covid-19, então eles resolveram adiar, digamos assim, exames, consultas, etc. Outra questão é que houveram interrupções nos sistemas de saúde. Eu vou, dar mais detalhes desse dado mais para frente, mas, que fique registrado. Outra questão, transporte. Muitas linhas de ônibus tiveram seus horários reduzidos. Linhas de metrô também tiveram seus horários reduzidos. Isso acarreta dificuldades para os pais, especialmente aqueles que dependem do transporte público para se locomover, sobretudo em cidades maiores, regiões metropolitanas, etc. Outra questão muito latente, é dificuldades financeiras. Há uma alta de desemprego e isso, obviamente, acarreta dificuldades financeiras para os pais das crianças. Agora eu vou falar um pouco sobre pesquisas realizadas pela Unicef. Disclaimer: Unicef é a agência da ONU para a infância. E o que essas pesquisas foram realizadas em 77 países indicam é que em pelo menos 63% desses países houveram interrupções em exames pré-natais.
que são essenciais para reduzir a mortalidade, obviamente. A Unicef também indicou que desses 77 países, em pelo menos 59 deles, ou seja, bastante, houveram paralisações dos atendimentos pós-natais. E também houveram interrupções em 68% desses países, 68% desses 77%. Só para ficar claro. Tiveram interrupções nos exames de saúde para crianças e nos serviços de imunização. Leia-se vacinação. Enfim, obviamente, todas essas interrupções acarretam problemas nas taxas de mortalidade infantil e nas taxas de mortalidade de crianças no geral. Então, tem uma entrevista, né, da Henrietta Fore, que não é qualquer pessoa, ela é diretora executiva da Unicef. Ela fala que se esses exames de saúde, se essas vacinações, se esses cuidados pré-natais e pós-natais não forem reativados, milhões de crianças podem morrer. E ela destaca especialmente os recém-nascidos. Enfim, alguns dados que eu vou trazer aqui agora para clarear essa questão sobre os recém-nascidos. São os bebês mais novos, sobretudo aqueles com menor idade, né? Com menos de 1 ano de idade, estão no seu período mais frágil, correm maior risco dentre os que têm dentre aqueles que estão até 5 anos de idade. Então, por exemplo, em 2019, a gente sabia que quase metade, 47% dos óbitos de crianças, né, ocorreram nesse período neonatal, que é quando a criança é muito recém-nascida. E aí, só para vocês terem uma ideia de comparação, em 1990 a mortalidade desse tipo era 40%. Ela subiu para 47% em 2019, 30 anos depois. Ou seja, essa mortalidade infantil, né? Aí a questão que se coloca é a seguinte: a mortalidade de crianças no geral diminuiu de 1990 para cá, né? A gente não está andando para trás, mas a gente está andando para trás quando se fala dessa mortalidade, que é uma mortalidade dos recém-nascidos, né? Dos recém-nascidos, digamos assim. São os mais novos, entre os mais novos, porque, enfim, 5 anos ainda são crianças, né? Mas essas crianças recém-nascidas, né, com menos de 1 ano de idade, são as mais frágeis nesse sentido. Acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre esse tópico. Muito obrigado. O Brasil se encontra entre os 10 países que podem ter um aumento na mortalidade infantil com o sistema de saúde em colapso. Durante a pandemia, o Nordeste do país se destacou como a região com maior número de mortes infantis por Covid-19, o que confirma que as desigualdades elas se escancaram em situações de emergência e diante também da insuficiência de políticas públicas de assistência à população mais vulnerável. O Afeganistão, a Bolívia, Camarões, a República Centro-Africana, Líbia, Madagascar, Paquistão, Sudão e Iêmen são os países mais atingidos. Desses 9, 7 tiveram altas taxas de mortalidade infantil, de mais de 50 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, entre crianças menores de 5 anos em 2019. No Afeganistão, onde 1 em cada 17 crianças morreu antes de completar 5 anos em 2019, o Ministério da Saúde relatou uma redução significativa em visitas a unidades de saúde, com medo de contaminar
contaminar as famílias, né, deixarem de receber atendimento pré e pós-natal. Um estudo publicado no periódico científico The Lancet Child and Adolescent Health comprovou que Covid-19 é mais leve em crianças e que fatalidades são muito raras. Foram estudados 582 adolescentes e crianças na Europa que contraíram o vírus e os casos leves não foram inclusos. Os resultados mostram que 62% dos pacientes precisaram ser internados no hospital e apenas 8% precisaram de terapia intensiva. 25% tinham condições médicas pré-existentes. E isso contrasta com o estudo em adultos, nos quais a proporção de pacientes com comorbidades é tipicamente muito maior. Cerca de 92 crianças eram assintomáticas. 4 pacientes morreram durante o período de estudo, 2 já tinham condições médicas pré-existentes, que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,69%. Todos os pacientes que morreram tinham mais de 10 anos de idade. O Unicef também está preocupado com os outros efeitos indiretos da pandemia em crianças. Segundo a instituição, quase 1,3 bilhões de estudantes está fora da escola. 40% da população do mundo não consegue lavar as mãos com água e sabão em casa. E quase 370 milhões de crianças em 143 países que normalmente dependem das refeições escolares para obter uma fonte confiável de nutrição diária, agora precisam procurar outras fontes. Além disso, mais de 117 milhões de crianças em 37 países podem perder a vacinação contra o sarampo, pois a pandemia faz com que as campanhas de imunização parem para reduzir o risco de disseminação do vírus. O Unicef lançou a campanha #Reimagine para impedir que a Covid-19 se torne uma crise duradoura para as crianças, especialmente as mais vulneráveis, que enfrentam a pobreza, exclusão e violência familiar. Por meio da campanha, o Unicef está apelando urgentemente aos governos e doadores para que se juntem para implantar medidas que protejam as crianças. A crise da Covid-19 é uma crise dos direitos da criança. Precisamos de uma resposta imediata, de médio e longo prazo, que não apenas lide com os desafios criados pela pandemia e seus impactos secundários nas crianças, mas também delineie uma versão clara para a construção de um mundo melhor quando a crise finalmente acabar. Para isso, precisamos das ideias, recursos, criatividade e coração de todos. É a nossa responsabilidade compartilhada hoje, reimaginar como será o mundo amanhã, disse Henrietta Fore, diretora executiva da agência.